Sejam todas muito bem-vindas ao programa Tô Fora do Meu País e Agora. Esse programa é feito para você, mulher estrangeira, desbloquear o seu potencial, resgatar sua autoconfiança, para se realizar em qualquer lugar que você esteja. Então, para quem não me conhece, eu sou Manhana, meu nome é espanhol, né? Sou descendência espanhola de jeito nenhum, sou brasileira autêntica, mas o nome é espanhol. E eu sou terapeuta e sou reprogramadora mental. E a minha temática sempre aqui é autoconhecimento e também a ressignificação das crenças limitantes. Então, quando eu pergunto a pior fronteira da estrangeira, o que é que vem à cabeça? O que é para vocês a pior fronteira que a estrangeira pode enfrentar? Porque quando fala em fronteira, a gente pensa a fronteira mesmo, né? Que para entrar no país às vezes é muito difícil. Mas eu acredito que na Suíça eu nunca ouvi falar assim que pessoas foram barradas, né? Eu tô falando da fronteira de verdade. É claro que não é tão fácil viver uma vida ilegal aqui na Suíça, porém, não é sobre isso que eu vim falar, sobre a fronteira material aqui que existe, do limite do país de entrada e saída, mas sim da pior fronteira que existe dentro da estrangeira. Qual é? A pior fronteira da estrangeira só é olhar para você mesmo. A fronteira realmente somos nós. E aí eu vou explicar por quê. Né? A gente tem uma mente, a gente não é nossa mente. Para quem acredita que tudo que vem de pensamento a gente tem que aceitar, já começa aí um paradigma para ser quebrado. Por quê? A mente existe como parte aqui do nosso corpo, como a mão. A mão também, ou o braço, ou a perna, faz parte. A gente não é a mão nem é a perna. Então a mente também a gente não é ela. Mas ela dita o dia todinho pra gente o que é que a gente deve fazer, como a gente deve agir, o que deve pensar, né, e o que deve sentir. A mente, ela comanda completamente a nossa vida. Uma pessoa sem passar por nada, chegou no mundo sem nenhum tipo de, né, desenvolvimento no sentido de busca mesmo, ela controla completamente. Então, 90% da população, digamos que está nessa situação. A mente controla. Então, a mente, ela tem um sistema de preservação. Com isso, ela vai levar a gente sempre para o quê? Para que a gente não haja, para não correr risco. E isso era muito válido lá atrás, antigamente, quando a gente estava correndo risco todo o tempo, que a gente tinha que ficar em grupo, em bando, que a gente tinha que estar na caverna, porque senão a gente realmente não ia conseguir manter a nossa vida até a fase que a gente podia procriar para depois perpetuar a espécie. Então, senão a espécie humana teria morrido. Oi, Rita! Teria morrido completamente, né? E não tinha ninguém mais aqui nesse planeta. Então, ela foi útil, é a parte do cérebro que se chama parte reptiliana. Então, ela é adicionada pelo medo. E o medo, normalmente, também controla a grande parte, a maioria das estrangeiras. E aí, o que acontece? Misturado com medo vem várias crenças limitantes, vem também a questão dos julgamentos, dos pré-julgamentos também, né? Muitas vezes a gente não conhece, não experienciou, mas acredita já. Por exemplo, antes mesmo de botar o currículo e procurar um emprego, já acredita que não vai ser aceita. Que o currículo ninguém vai aceitar porque o currículo vem do Brasil, ou então, antes mesmo de tentar um emprego, já acredita que não vai ser aceita porque não domina o idioma. Então, quem é que está mandando e coordenando? Sua mente. E aonde ela diz o que é certo, se você não reflete e começa a dizer, isso aqui faz sentido, será que a minha vida todinha eu realmente sempre levei não? Como é que foi nas vezes que eu tentei um emprego? E aí a gente começar a refletir, a questionar o que a mente está trazendo.
Isso aí é um ponto. Quais os tipos de limites e barreiras que você que está aí se impõe e que isso lhe impede de chegar aonde você quer agora? Então, a grande fronteira da estrangeira é ela mesmo. Se você conhece alguém que não tem tanto conhecimento como você e às vezes não fala tão bem como você, mas no entanto conquistou algo que para você é grande ou algo que você gostaria, tá aí a prova de que não necessariamente não é o diploma, não é a formação, não é a experiência, não é o domínio da língua que vai fazer a pessoa, por exemplo, ter um emprego ou não. Sempre existem as exceções. Agora, por que você não acredita que você pode ser uma? Ou não acredita que você pode ser a contemplada? Por que você não acredita que você consegue? A sua cabeça diz que você não tem capacidade, a sua cabeça limita na questão de quem você é. Então, a imagem que você tinha também, eu tinha uma imagem construída de quem era Maiana no Brasil. Quando chega aqui, a minha imagem cai, porque eu me identificava como nativa, né? No Brasil eu sou nativa e agora eu não sou mais. Já começa por aí. Segundo, a minha formação, arquitetura. Aqui ninguém se importa se é arquiteto se não é. Depois, a família que eu vim, o status social que eu tinha, a classe social que eu pertencia. Aqui, isso também não vai ter mais valor nenhum. Você passa a ser mais um número. E muito disso acontece que a gente fica em crise, porque perdemos a nossa identidade. Então, tem que ser reestruturada uma nova identidade. E para isso, vai ter pessoas que vai passar muito tempo a reconstruir a identidade e vai ter algumas pessoas que vai sair disso mais rapidamente. E essas pessoas que têm o comportamento que é fechado, que acredita que é muito difícil uma transformação e a mudança, que é o mindset fixo, a mentalidade fixa, ela não acredita que ela pode ter muitas mudanças. É aquela pessoa que acredita, não, eu nasci assim, você sempre assim. Você não conhece alguém que é assim? Ou talvez você mesma, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Então, esse tipo de comportamento, assim, de mentalidade, faz a pessoa permanecer mais tempo no país lá onde ela estava, mas ela está aqui, mas ela vive lá. Quantas pessoas que você conhece não é assim? Ainda quer comer a mesma comida de lá, ainda quer se vestir da mesma maneira que vestia lá, quer se comportar da mesma maneira que se comportava lá, rindo alto, gritando, usando um monte de decote, roupas bem curtas. Aí vai dizer, ah, aqui também veste, mas é mais, bem menos, né, do que o Brasil. Eu adorava um decote, eu tenho os seios bem farto, então eu adorava decote. Quando eu cheguei aqui que eu comecei a usar, e aí eu fui percebendo que não era, que as pessoas não usavam, que não é assim. É a pessoa se adequar ao que está, como é que está o seu ambiente, como é que está ao redor. Então não é viver como se estivesse no Brasil, e sim começar a olhar para os padrões aqui. E também tem a questão da crença limitante, né? Eu vim de um país terceiro mundo, eu não tenho a formação igual a que tem aqui. Eu não vou conseguir dominar esse idioma nunca, porque é muito difícil. Então, o que acontece? Quando você condiciona a sua mente a acreditar que realmente é difícil, que realmente é penoso, que não vai dar certo, a tendência é muito grande que não dê. Lembre lá atrás, quando você pensava em algo e depois você encontrava a pessoa ou encontrava certa situação que foi aquilo justamente que você estava pensando. Então, nosso pensamento, ele condiciona muito onde está o nosso foco. Eu sempre dou o exemplo aqui da pessoa que quer comprar um carro e todo canto que vai só vê aquele carro, só vê aquele carro, porque o foco dele está ali. Então, para outras pessoas ela nem vê.
E você acredita que todo mundo comprou aquele carro, por isso que você tá vendo. E eu falo muito também da mulher grávida, que só vê bebê, só vê roupa de bebê em todo canto. Mas antes dela ser grávida, ela nem olhava, nem prestava atenção. Então, se a gente tá no foco no negativo, nas nossas crenças, no medo, na insegurança, o que a gente vai se deparar é com situações desagradáveis que mostram o quanto é difícil, que mostram que você não vale de nada, que mostram que você é incapaz. Pessoas vão lhe destratar no decorrer da história. Vai também ter cada vez mais situações agravantes e difíceis. E aí você vai olhar para o lado e vai dizer: Fulaninha teve sorte, por isso que ela conseguiu um emprego. Fulaninha, para ela tudo vem fácil. Também ela tem um marido rico que banca ela. E aí a gente fica dando desculpa para nós mesmos e começar a se comparar e a entrar no vitimismo e a ficar naquela roda de hamster que não sai nunca. Então, como a pessoa que está o tempo todinho focado no que está dando errado, o quanto ela é incapaz, vai conseguir dar passos para frente. Quando a gente vive no vitimismo todo o tempo, é difícil a gente enxergar as oportunidades. E muitas vezes a oportunidade está até do lado. Tem até uma pessoa que está próxima de você, mas você vive reclamando, vive se queixando, vive dizendo que não tem oportunidade, que a pessoa não vê você como uma pessoa ideal para ser montar um negócio ou então fazer uma parceria. Não vê. Por exemplo, até para um bate-papo, a gente quer conversar com alguém que a gente não conhece. E chega perto, a pessoa só fala de problema. Você vai ficar muito tempo? Não vai. Vai sair de perto. Então a oportunidade foi embora de uma amizade. Se você vai já no negativismo para uma entrevista, o que é que vai acontecer? Lá nessa entrevista, a pessoa provavelmente não vai lhe colocar. Vai colocar outra pessoa que está numa energia melhor. E aí você vai pensar que foi por causa do currículo, porque é brasileira, porque não fala bem, que não sei o quê. Não é por isso, porque se fosse pelo currículo, você não chegaria nem aí para a entrevista. Então, o fato do currículo já foi vencido. E foi o que aconteceu até comigo também. Eu fui aqui, eu sou arquiteta, fui procurar emprego, mandei vários currículos e fui chamada para um dos melhores escritórios daqui da Suíça, na área de design de interiores. E aí o que aconteceu que não foi. Eu fui para a entrevista, o responsável pelo escritório me acolheu super bem, foi super simpático. O meu alemão era muito ruim na época, deu uma melhorada, graças a Deus. Mas na época eu fui confiante que eu ia ter um emprego. Porque eu ainda não tinha os filtros, eu tinha chegado, não fazia tanto tempo, eu não tinha os filtros de que a mulher estrangeira não consegue nada, eu não deixava muito eu me abalar por essas pensamentos de pessoas que já estavam aqui mais tempo. E eu também tinha uma referência boa, que era uma amiga que tinha estudado comigo arquitetura, que estava trabalhando aqui na Suíça como arquiteta. Então eu fui muito encorajada. O que é que o homem fez? Me contratou. Praticamente, ele disse assim: eu vou esperar a proprietária chegar e você, por mim, já está contratada. O salário, eu sei que não é o ideal para a sua experiência, mas com certeza, dentro de poucos meses, quando você estiver já adaptada ao escritório, a gente pretende aumentar o seu salário. Eu saí de lá comemorando, saí para jantar e tudo. Então, assim, agora já outro escritório que eu fui não querendo trabalhar lá, porque quando eu vi, era parecendo uma fábrica com um monte de soldadinho no computador. Era misturado a arquitetura, e eu gosto muito da parte artística, com vendas, né, de corretagem e tudo. Hoje em dia eu adoro corretagem. Mas na época, né, corretagem, muito negócio de máquina, de indústria, sabe? Então, assim, eu vi que não tinha parte muito humana. Então, já entrei desanimada, achando que ali não era pra mim. E o que aconteceu? A entrevista foi um terror, gente. Vocês não têm noção do que eu passei. A entrevista, simplesmente, o cara me humilhou, me botou mais baixo do que o chão. Por quê? A minha energia estava péssima. Eu estava insegura, eu estava achando que ali não era pra mim, que aquele ambiente ali só tinha um povo também
sabe, que executava, era ótimo no programa, né, que desenha. E aí, o que é que aconteceu? Primeiro, o cara olhou pro meu currículo, olhava pra minha cara e dizia: Você fez isso aqui? Ficou duvidando que eu tinha feito aqueles projetos lá no portfólio. E eu fiz. Você teve escritório no Brasil, mas quem colocou esse escritório pra você foi seu marido? Imagine, eu não era nem casada. Eu tinha escritório no Brasil de arquitetura. E o cara perguntar se assim, me chamou de incapaz, né? Porque os projetos pareciam que não eram meus, porque tinha um projeto muito bom, né? De praça pública, reforma em hospital, estúdio de gravação de TV. E ele olhava pra minha cara e me achava uma bebê, né? Apesar de eu estar já com 30 anos, mas me achava muito jovem para ter feito aqueles projetos todos. Então, o que acontece é que ele duvidou do projeto, ele perguntou se o meu marido que tinha bancado o escritório para mim e começou a me denegrir um monte de coisa que ele falou, que eu não estou lembrando exatamente as palavras. Sei que eu saí de lá chorando. Aí, se tivesse só passado por essa situação pontual e não pela outra, aí o que é que eu ia pensar? Eu ia pensar, eles não gostam de brasileiras. Eles não aceitam o currículo das brasileiras. Eles são preconceituosos. Ia pensar um monte de fantasma, que o suíço é horroroso, que não tem espaço para eu trabalhar. Ia desistir, não ia mandar currículo nenhum. Então, assim, gente, uma coisa é certa. A experiência que você passa é aquela que você atrai. E atrai, independente se você acredita em energia, se você não acredita, e isso é comprovado. A mente vai comandando nossas ações. É assim, uma escadinha. Pensamento controla as emoções. Emoções criam as reações. E as reações criam o resultado. Então, se tal resultado tá ruim para você em alguma área financeira, profissional, relacionamentos, é algo que está sendo construído na sua mente. Então, como você se vê? Como você vê aquele tema? É um padrão também. Se eu lhe perguntar hoje, o que é que você pensa de ser estrangeira? O que é para você sair do Brasil? Cada um de vocês vai me responder uma coisa diferente. Então, e aí esse padrão, você vai levar ele de pensamento por muitos anos. Se eu perguntar aqui, o que é que vocês acham de gato? Vai ter gente aqui que vai dizer, eu amo gato. Vai ter outras pessoas que vai dizer, o gato não é um animal, é um animal traiçoeiro, arisco, sei lá. E aí, para mudar essa ideia, gato é uma coisa boa. Para quem acha isso. Para gato é uma coisa ruim. E quem acha gato é uma coisa ruim, para mudar, para gato é uma coisa boa, é fácil? Não é fácil. Então, do mesmo jeito, o seu pensamento da sua autoimagem, de quem é Manhana? Ah, Manhana não tem muita experiência. Manhana fala o alemão mais ou menos. Manhana tal e tal coisa. Normalmente a gente olha mais para o negativo e aí a imagem está formada. Para eu desconstruir essa imagem e chegar numa nova imagem, não é do dia para a noite. O autoconhecimento faz você reconhecer você como potência. Quais são as suas qualidades? Quais são também as partes que você tem dificuldade? Talvez você invista também para se desenvolver em algumas habilidades. Por exemplo, organização. Talvez não seja o forte. Normalmente quem é muito criativo tem dificuldade na questão da organização. Então, existe uma maneira de você se mapear para depois você identificar quais são as minhas crenças. O que é que pesa para mim hoje? O que é que eu acredito? Crença é tudo aquilo que você diz que é verdade. E muitas vezes você nem sabe, tá guardado lá atrás, no subconsciente, e você não tem ideia de por que você age daquela maneira, pensa assim. E às vezes você também até limita com quem você fala, porque você julga assim pela aparência, e de repente ele remete a alguém, o rosto,
né? Lembra de alguém, você nem não é consciente, é inconsciente, e você nem se aproxima. E aquela pessoa talvez seria uma grande amiga, ou talvez seria uma grande parceira. Então, eu tô falando em relação à amizade, mas é em relação a tudo. As escolhas de relacionamentos que a gente faz. A gente vai no caminho do que a gente pensa e a gente não muda o pensamento por muito tempo. E também do que a gente vivenciou lá atrás, do que é familiar. Se a gente teve uma infância que foi negligenciada, que não foi muito olhada, que a mãe e o pai não tinham tempo, a tendência é a gente sempre estar procurando situações que a gente seja negligenciada, seja com o namorado, com o parceiro, com o marido, seja num trabalho, que a gente não seja observada, valorizada, porque lá atrás a gente não foi. Então, para a gente é um padrão seguir isso. Olha, tantas questões que estão guardadas para a gente ser a nossa pior fronteira. Pior fronteira porque a gente não se autoconhece. A gente é a pior fronteira porque a gente carrega um monte de crença limitante. Então, será que você hoje que está aí está sendo a sua pior fronteira? O que é que você identifica que não está funcionando, que poderia estar melhor? Sempre há tempo. Uma coisa é certa, hoje o lugar que você tá, tanto faz. É como se a gente quisesse ir para a China. Vai ter pessoas que estão no Brasil e querem ir para a China. Vai ter pessoas que estão em Portugal e querem ir para a China. Outras estarão na Rússia e querem ir para a China. Outras na Índia. Então, independente do lugar que você está hoje, amanhã eu estou sem emprego, amanhã eu não domino o idioma, amanhã eu tô velha, já passei de tantos anos, sei lá, o que é velho para você, pode, talvez nem é para o outro, né? Então, isso daí tanto faz. Isso tudo são crenças que você está se colocando para se limitar e não ir para a ação, para não ir atrás do que você quer, para não se realizar. Então, compartilhe essa live, porque com certeza muitas estrangeiras passam por essa fronteira todos os dias, que é a mente, são elas mesmas. Então, quando você pensa o lugar que eu tô e o lugar que eu vou chegar, umas vão chegar mais rápido porque estão mais próximos, né? Por exemplo, quem está na Rússia, ou talvez não, porque a pessoa tá mais próximo do lugar onde ela quer chegar, mas sendo que a visão dela é tão limitada que ela não consegue dar muitos passos. Então, a pessoa que está na Rússia e está tentando ir para a China andando, ela vai passar muitos anos e provavelmente talvez desista na metade, que é o que acontece com a maioria das estrangeiras. Desistem de tentar algo novo, desistem no meio do processo, não insiste no que realmente se comprometeram que ia fazer, porque acredita que está difícil, acredita que está pesado, que está tudo indo contra, mas na verdade não é isso. Na verdade é a sua mente que está toda hora lhe auto-sabotando. Então, existe a possibilidade de você ir do Brasil para a China mais rápido que quem está na Rússia, que é do lado? Existe. Então, não é o local que você está, se você hoje não domina o idioma. Eu até tenho um exemplo muito bom. Eu conheci uma russa aqui na Suíça e ela estava namorando com um suíço e ela vinha para cá de férias. Não falava alemão, mas entendia. Então assim, meu inglês é muito pouco, então eu falava com ela em alemão. Meu marido falava com ela em inglês e ela respondia em inglês e eu entendia. Pronto, ficava ótima a comunicação. Eu falava no idioma, ela em outro, mas a gente se entendia. E ela não falava nada de alemão. Ela veio pra cá, casou. Quando eu encontrei com ela de novo, a mulher falava alemão melhor do que eu. Eu fiquei de boca aberta. Então, ela pegou o avião e eu tava, acho que engateando, né, gente? Então, olha como são as situações, né? Então, uma pessoa pode evoluir no idioma em um ano, o que outras levam 10 anos. E não é por falta de capacidade. Ah, não tenho jeito com o idioma. Isso tudo que você diz piora ainda mais a sua situação.
Quanto mais coisas e crenças você carrega, mais energia você está tirando de você mesmo. É como se você fosse um super-herói. Se você acredita, eu não tenho dom para isso, aí a mente diz, é verdade, não tem não. Aí vai lembrar de você várias situações para dizer que você realmente não tem jeito para aquilo. E aí os momentos que são bons, a gente tende a não lembrar com frequência. Como eu disse, você é um dispositivo na nossa mente para nos proteger e nos manter em segurança. E é a tal chamada zona de conforto. Não saia daqui, porque aqui você conhece, tá ruim, mas é melhor aqui do que se arriscar. E lá funcionava porque a gente se protegia dos animais, mas agora não funciona mais. Qual é o risco que a gente corre, pelo amor de Deus, minha gente? Qual é o risco de levar um não na cara? Qual é o risco de ser rejeitada? E se a gente for rejeitado, o que é que vai acontecer? Vai morrer, é. Qual é o risco de tentar empreender, perder dinheiro? E aí perder dinheiro é o fim do mundo. Do mesmo jeito que o dinheiro vai, o dinheiro vem. Né? Agora, a gente é que complica e acha que ele é complicado para vir. Mas, na verdade, não existe isso. Né? Para o universo, não existe a dificuldade. Existe dificuldade para pegar o dinheiro e é facilidade para gastar. O povo fala isso, né? Mas, na verdade, quem faz isso é a gente. Então, se a gente toda hora está gastando dinheiro, é porque a gente vive um padrão de lá da nossa infância, né, alguma coisa relacionada a dinheiro com a nossa família, com o que a gente experienciou, que faz a gente gastar mais do que a gente ganha. Aquelas pessoas que vão sempre para a rua para comprar, mesmo que não precisa, ou quando está na promoção, sair comprando tudo, chega em casa, tudo que tem lá, nem usa. É o que nós fazemos, então não é que o dinheiro vai fácil. A gente que faz, se livra dele. Se livra dele. Se livra dele por crença. Rico não vai para o céu. A crença também de que dinheiro não traz felicidade. O que é que tem a ver dinheiro com felicidade? Pelo amor de Deus. Felicidade é uma coisa, dinheiro é outra coisa. Não é que com dinheiro vai trazer a felicidade. Nem sem dinheiro vai ser feliz. Não existe. A gente tem que começar a questionar as nossas próprias crenças. Quando fala o dinheiro não vem com facilidade, você já condiciona a sua mente a procurar dificuldade. Emprego que vai ganhar pouco, pessoas que não vai lhe pagar. Então você já condiciona a sua mente a buscar isso, que o dinheiro é difícil. Então o dinheiro vai fácil porque você gasta. É isso, por isso que ele vai fácil. Você gasta. Se você fizer o cálculo do que você gasta todo dia, compra uma coisa na padaria, compra não sei o que na lanchonete, vai no supermercado, qualquer coisa. Começa a botar na ponta do lápis. Eu passei pela consultora financeira, ela começou a pedir para eu fazer isso, anotar no celular. Aí eu comecei a ter consciência do quanto muitas vezes gastava sem necessidade. Como a gente condiciona a nossa mente é que realmente a gente vai sair dessa fronteira, que é a vida no exterior, que é a vida da estrangeira. Então, o que você hoje vai fazer para realmente quebrar essa fronteira, acabar com essas crenças, transformá-las em crenças potencializadoras, poder começar a direcionar no que você quer e não no que você não quer. Voltar, por exemplo, se eu estou na Rússia, que é o lugar mais perto, né, digamos, da China, e outras pessoas estão no Brasil, outras na América, no México, muito mais longe do que eu. E eu começo a dizer, de carro não vai dar certo não. A estrada é muito ruim e perigosa. Aí é melhor a gente ficar aqui essa noite. Aí dorme. Aí no outro dia eu digo, olha, os pneus não tão bons. Não vai dar não pra gente viajar com esse pneu, vai estourar no meio da estrada. Melhor a gente dormir. Dorme de novo. E as pessoas que estão lá, longe, no Brasil, já está se organizando. Já está indo para o aeroporto, já está entrando no avião. E o tempo que eu estou aqui parada, muito mais próximo, inventando história para não andar. Isso é a vida da gente.
Isso é o que fazemos todos os dias, colocando só desculpa, se vitimizando, dizendo que a gente não tem oportunidade, que as coisas não dão certo para mim, e aí mais você vai ficar, vai dormir mais uma noite lá, mais uma noite. Daqui a pouco as pessoas que estão lá longe vão chegar e você ainda vai estar lá no vitimismo. Aí quem chegar na China, você vai dizer: "Ah, fulaninha estava no Brasil tão longe, chegou na China, que sorte danada, e eu aqui ainda desse jeito." Então, sorte e azar. A partir de hoje, quem está aqui, tire isso da sua cabeça. E são aí vários vilões que existem dentro da gente, né? O medo, procrastinação vem dele. A gente tem medo de agir, a gente acaba enrolando. Procrastinação não é preguiça. Ela tá mais ligada com a parte emocional, do quanto a gente tá insegura de ir pra frente. Então, a insegurança, o medo, as crenças, isso tudo vai criando a nossa própria fronteira. Então, a gente não passa, não vai pra frente, não vence. Tem gente que vai perguntar: amanhã, e agora? O que é que eu faço com essa fronteira que eu tenho, que eu construí? Um medo faz a gente agir muito no instinto. E aí perde toda a parte que a gente pode ter o controle, né, emocional. Mas a gente perde por causa do medo, porque o medo dá pânico. Você entra, o hormônio que é distribuído no seu corpo é a adrenalina. Seu corpo enrijece, preparado para correr, a pupila dilata. Então, se você tá com medo, você vai só agir. Não vai ter tempo de pensar o que é que vai fazer, qual é o melhor caminho, se agora sobe ou se corre. Não vai ficar pensando isso. Você vai agir. A gente passou na nossa infância de crítica, de julgamento, de rótulo, de como as pessoas viam a gente. E aí a gente se vê da mesma forma até hoje. Então, se foi falado lá atrás, né, a gente passou alguma experiência de que a gente se sentiu burra, a gente se sente burra até hoje. Se, né, foi chamada de incapaz, você não vai conseguir nunca. E aí a gente traz isso sim, mesmo que de forma inconsciente. O que é que podemos fazer, né? Primeiro, nos autoconhecer. Isso aí não tem como. Não tem como você ir para a China sem saber se você está na Rússia, se está em Portugal, porque aí você não pode traçar nem qual é o transporte que você vai pegar, qual é a direção que você vai. Não, não tem como sair. Para sair, você tem que saber onde você está. Autoconhecimento. Depois, reconhecer quais foram as críticas e julgamentos que eu vivi lá atrás, que hoje ainda abalam. Quais são as crenças que eu tenho sobre mim, sobre o que é o mundo, sobre o que é a sociedade, sobre o que é o outro, sobre o dinheiro, sobre relacionamentos. Muita gente está com dificuldade em relacionamento. Olha, dinheiro é o número um, né? Que é incrível como a sociedade vive em função do dinheiro e vive com problema financeiro. A maioria diz que não ganha bem, que não é o suficiente e se sente que sempre está com pouco. E relacionamento é o segundo. A segunda dor humana é o relacionamento. Por que não consegue se relacionar? Por tudo que viveu lá atrás. Como era o relacionamento da mãe e do pai? Na maioria não foi bom, mas talvez até teve uma experiência boa do pai e da mãe. E por que você não se relaciona? Será que você ainda quer estar naquele lugar de protegido? Existem várias questões aí por trás. Então, as crenças fazem a gente paralisar e não andar. Quebra de crenças, aí a gente muda nossos pensamentos. Lembra que eu falei logo no início? O padrão de pensamento, aquele linear. Se você quebra uma crença, ele faz... sobe um pouco e vai de novo linear. Você quebra outra crença, ele se coloca de novo e vai linear. Então, cada vez que você quebra uma crença, você vai para outro patamar. A maioria das estrangeiras trabalha em subemprego. Saia da maioria. Mostra lá. Não sou a maioria. Porque eu acredito diferente, conquistei algo diferente. O pensamento coordena o sentimento. Se eu acredito que eu vou ser bem aceita naquela festa que só tem suíço, eu vou como para essa festa? Rindo, aberta, feliz, de braços abertos.
Se eu acredito que eu vou ser discriminada, como é que eu vou para essa festa? Cabeça baixa, séria, rígida, sem muito querer muito contato. Já na defensiva, preparada para o combate. A postura muda, o resultado muda. Pensamento mudou, muda o sentimento. Mudou o sentimento, muda a ação. Mudou a ação, mudou o resultado. É essa a única coisa que eu quero que vocês entendam e levem dessa live. Existe aí um padrão de pensamento. Mudou o pensamento, mudou as situações todinhas ao redor. Então, se eu acredito que eu vou ser bem aceita, que todo mundo vai me amar, que eu vou ter as melhores oportunidades da vida, vai ser tudo fácil, mar de flores? Não. A gente não tá num planeta que é nesse nível, né? A gente tá na Terra e o planeta Terra é feito de dificuldades, desafios. Porém, eu, com meu pensamento, com meus sentimentos bons, com meu sorriso no rosto, com minha alegria, vou ter muito mais facilidade de que a minha sósia, igualzinha, com outros pensamentos negativos, né, com um monte de crença limitante. Quem é que vai ter mais chance de ser recebida bem na festa? Quem é que vai ter mais chance de emprego? Quem é que vai ter mais chance de montar um negócio e dar certo? De fazer amizade com o nativo? Então, reflita. O que é que eu estou sendo? Estou junto com a multidão que está sendo discriminada ou eu estou sendo o exemplo para essa multidão se inspirar? Seja inspiração. Faça da sua vida valer a pena. Não viva o mais ou menos, porque o mais ou menos não é para você. Saia daí agora e diga: eu posso. Eu sou suficiente. Olha para o espelho e diz: eu sou suficiente. Eu vou sair da multidão e vou ser um exemplo. Faça isso por você. Faça isso que você vai impactar todos ao seu redor. Sua família, amigos. E depois você vai impactar pessoas que você nem conhece. Porque alguma pessoa que lhe conheceu vai um dia falar de você. E não falar mal. Aquela pessoa é mal-humorada, na defensiva, tudo reclama. E sim falar bem. Ela, apesar de todas as dificuldades e desafios, sempre com um sorriso no rosto, com a palavra amiga, positiva e querendo bem para todos, inclusive para ela mesma. Porque quando o mundo nos trata mal, é porque a gente está nos tratando mal. Então, reflita. Aonde eu quero estar? Na multidão ou eu quero ser inspiração? Pensamento, sentimento gera sentimento, sentimento gera atitudes, a ação e os resultados vêm. Então muda isso aí, que aí vai mudar o resultado. E os pensamentos sempre são assim, iguais da gente. Se vem Manhana, diz uma coisa, e eu começo a refletir, a achar, realmente amanhã tem alguma coisa aqui que faz sentido. Você saiu do seu pensamento aqui. E quando você vai para outro nível de pensamento, tem os resultados que vão ser de acordo. Já mudou. Então, quanto mais a gente é fechada para o que a gente acredita, a vida é assim mesmo. Matando um leão a cada dia. Aí vai ser isso. Vai ser isso. Quando você está aberta, não, amanhã ela falou algo que a vida pode ser diferente, pode ser mais leve, que eu posso sair da multidão. Aí já mudou o pensamento. E aí você vai para outro nível de pensamento. E cada vez mais escutando mais coisas que lhe empodere, que traga a leveza que você busca. E você vai subindo de padrão. A gente fala de padrão vibracional, né? Subindo. E aí o resultado vai vindo. E de repente, o 1% de mudança que você está fazendo vai lhe gerar 30% de mudança. E 30% de mudança é bastante. 30% ganhando mais, né? 30% o relacionamento que eu vivo hoje melhor. 30% do meu trabalho com mais realização e prazer. Daqui a pouco é 60%. Se abra para o novo. Larga as crenças. Ela só lhe leva para ficar paralisada no mesmo lugar. Então é isso. Um beijo bem grande
Foi maravilhoso estar aqui com vocês. O link tá na bio. Inscrição agora para todos vocês. Compartilha aí também que vai estar aberto a Semana da Estrangeira de Sucesso, um evento online gratuito que vai trazer grandes viradas de chave para você que quer desbloquear sua vida e ter a autoconfiança resgatada para se realizar onde quer que você esteja. Então, essa Semana da Estrangeira de Sucesso vai ser um arraso, um estrondo. 3 dias de evento, 11, 12, 13, um evento online e gratuito. Vai lá, se inscreve e eu tô aguardando, porque a gente vai estar junto no grupo do WhatsApp e vai ser incrível essas 2 semanas de live também. Quero que vocês estejam aqui todos os dias, 9 horas da noite, porque muito insight vai chegar e vocês vão virar muita chave aí na sua cabeça para poder dar essas mudanças e chegar nos 30, nos 40, nos 60% de mudança para mudar a vida e o resultado. Amanhã eu vou estar com um convidado especial e todos os dias eu vou estar com uma convidada. Essa foi a única vez que eu vou estar sozinha nessa live. Então, todas eu vou estar trazendo pessoas aí com histórias incríveis.